Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 5, a parte C do versículo. Enquanto os irmãos vão localizando, você que está em casa, que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, já vai apertando aqui embaixo no botão se inscrever, ativa todas as notificações, porque todas as vezes que tiver um culto, um evento ou algum encontro, você estará sendo notificado e estará cultuando juntamente conosco de casa. Que Deus abençoe tua vida. Aproveita e já vai compartilhando. Através do compartilhamento do seu vídeo, você se torna um evangelista, um missionário, atravessando fronteiras e levando o evangelho de Cristo. Às vezes a gente compartilha tanta coisa que não tem nenhum tipo de valor doutrinário e só para os outros darem gargalhada e nada mais que isso. Mas no que diz respeito a compartilhar algo que vem da parte de Deus, às vezes a gente se omite e não faz. Então, se você puder e quiser, faça, e você estará abençoando a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5, a parte C do versículo, diz assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu vou ler novamente para ficar bem gravado na sua cabeça e a gente seguir a linha de pensamento que o Espírito Santo tem nos proposto nessa noite. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Querido Deus e eterno Pai, estamos na tua presença neste lugar, nessa noite, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por mais essa vigília. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nesta noite, ó Pai, já não seja mais Tiago diante da tua igreja, mas que seja o teu divino Espírito Santo falando com ela, não aquilo que ela precisa, mas sim, não aquilo que ela quer, e sim aquilo que ela precisa da tua parte. Senhor, está diante de nós a tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada afiada de 2 fios, que define ossos e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Desliga em nós tudo aquilo que é humano, olhos, ouvidos, intelecto humano, e liga em nós tudo aquilo que é espiritual, os nossos olhos, ouvidos, intelecto espiritual, para que nós possamos ver, ouvir e entender aquilo que o Senhor já tem preparado para os nossos corações neste lugar, nesta madrugada. É assim que eu te peço e desde já te agradeço. A igreja cela e confirma comigo dizendo: sente, fique à vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Me empresta só um pouquinho a tua atenção. É importante que você preste bastante a sua atenção para que você possa ser edificado através da palavra de Deus. Amém? O livro que acabamos de ler se trata de um dos livros áureos da Bíblia Sagrada, o livro de Atos dos Apóstolos. Quem nunca ouviu uma pregação dentro deste livro de Atos dos Apóstolos? Só que na verdade Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de outra forma. Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque os atos que acontecem dentro deste livro não são executados pelos apóstolos, e sim pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos se trata de uma ponte entre os evangelhos. Há quem chame Atos dos Apóstolos de o quinto evangelho, tendo em vista que os evangelhos que existem no Novo Testamento são Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo os primeiros evangelhos considerados sinóticos, porque as mesmas mensagens se repetem nos primeiros 3 evangelhos. A única passagem que se repete nos 4 evangelhos é a primeira multiplicação dos pães e peixes. Mas está aqui diante de nós um livro que é considerado o quinto evangelho do Novo Testamento. É neste evangelho onde nós temos a união entre os evangelhos e as cartas ou as epístolas, mostrando o cumprimento do evangelho na vida prática da igreja. Este livro de Atos dos Apóstolos foi um livro escrito pelo doutor Lucas. Ele era um médico, mas deixou a sua profissão e assumiu um papel de entrevistador.
Então ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, colhendo informações, e ele era muito sistemático, muito detalhista, e ele colhia todas as informações de uma cura, de um milagre, de um acontecimento, e aí ele escreveu o primeiro tratado. Tanto é que no capítulo de número 1 do Evangelho, do livro de Atos dos Apóstolos, por que não chamar de Evangelho, ele começa escrevendo e dizendo: eu escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo. É assim que está escrito. O primeiro tratado se refere ao Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Porém, todavia, entretanto, agora imbuído pelo Espírito Santo, ele começa a escrever o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. Agora ele se torna companheiro de um homem muito conhecido na Bíblia Sagrada, chamado de Paulo ou Saulo. Em algumas viagens, Lucas, o missionário, companheiro de Paulo, agora o acompanhava, vendo os milagres, prodígios e maravilhas que eram realizados através das mãos de Paulo. As referências que comprovam que Lucas andava ao lado de Paulo é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 10, versículo de número 17, Colossenses capítulo 4, versículo de número 14. Lucas descreve em detalhes ao destinatário Teófilo, como eu já havia mencionado. Teófilo, acredita-se, existem duas visões. A primeira visão é de que o Teófilo, ele seja uma pessoa em específica, conhecido naquela época, por isso seu nome é mencionado, recebe ênfase no livro que foi escrito por Lucas. Mas há quem acredite que Teófilo seja apenas um termo que dá o direcionamento e o entendimento de que era apenas alguém que era considerado amigo de Deus, porque Teófilo tem o significado de amigo de Deus. O objetivo geral do livro de Atos dos Apóstolos era mostrar a extensão do Evangelho de Cristo aqui na terra, o nascimento da igreja primitiva, mostrar o papel do Espírito Santo na obra de Deus, demonstrar a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas, inspirar fé e coragem nos crentes. Porém, todavia, entretanto, o contexto bíblico e histórico da vida de Saulo ou Paulo se inicia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 58. Se você quiser e puder, abra a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 58. O texto aqui relata quando os algozes, os opressores de Estevão, se levantaram contra a vida do próprio evangelista, que estava pregando na praça pública daquela região dos gentios. No capítulo 6, a Bíblia faz questão de mencionar que a obra de Deus estava enfraquecida. No capítulo de número 6, a Bíblia faz questão de mostrar que algumas viúvas estavam sendo esquecidas no trabalho diário. É importante que você preste atenção na parte introdutória dessa mensagem, senão você não vai compreender o profundo, a aplicação do texto no seu desenvolvimento. Então, no capítulo de número 6, a Bíblia faz questão de mencionar que no trabalho da ração diária, algumas viúvas estavam sendo esquecidas. Como assim algumas viúvas? Porque existiam dois grupos de viúvas. Existiam as viúvas judias e existiam as viúvas gregas. Enquanto as viúvas judias, as viúvas hebreias estavam sendo atendidas no trabalho diário, as viúvas gregas ou helenísticas estavam sendo esquecidas na ração diária. Então ali agora algumas dessas viúvas chegaram diante dos apóstolos e disseram: vocês só estão dando atenção às viúvas hebreias, às viúvas judias, e nós, gregas, estamos sendo esquecidas. E os apóstolos oraram ao Senhor, pedindo ao Senhor estratégia do que deveria ser feito. E automaticamente o Espírito Santo, que atua durante todo este livro de Atos do Espírito Santo, vai falar com os apóstolos. E os apóstolos automaticamente vão liberar uma palavra sobre a vida daquelas viúvas
e dizer: nós não podemos deixar o ministério da oração e o ministério da palavra para poder servir vocês. Mas o Espírito Santo nos deu um direcionamento. Nós levantaremos 7 homens cheios do Espírito Santo, homens que sejam prendados na palavra de Deus, homens que sejam aprovados nas Escrituras, e estes homens receberão o título de diáconos. Aqui se levanta os primeiros diáconos da Bíblia Sagrada. 7 homens, varões de renome na sociedade, conhecidos nas Escrituras. Eles são escolhidos, e a Bíblia faz questão de mencionar o nome de um desses diáconos, que também exercia o papel de evangelista nas praças públicas. Acompanhe comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 5. A Bíblia diz: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Peraí, a Bíblia faz questão de mencionar o nome de Estevão e suas qualidades. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Esse homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de exercer o trabalho como obreiro da casa do Senhor, ajudando as viúvas judias, hebreias e gregas, agora, como se não bastasse só aquele papel que ele exercia, ele vai agora para a praça pública e ele dá uma aula de Bíblia na praça pública. Estevão começa a pregar um evangelho, e alguns começaram a ficar com comichões nos ouvidos, porque sempre é assim: quando a palavra da verdade ela começa a ser pregada, quem está enquadrado na verdade que está sendo pregada não costuma gostar do que está sendo pregado. Só que a palavra ela não vem para nos confortar, a palavra vem para nos confrontar. A palavra que só te conforta é a palavra que te ajuda, é a palavra que te edifica, mas é a palavra que pode facilmente te conduzir a praticar a cada dia mais obras ruins do que obras boas. Mas a palavra que nos confronta, ela além de nos edificar, além de nos consolar, ela nos corrige, ela nos disciplina e ela nos mostra qual é o verdadeiro caminho que o Senhor quer trilhar para as nossas vidas. Oh, glória a Deus! Estevão começa pregando o evangelho, e alguns ficam com comichões nos ouvidos, e eles começam a debater com Estevão na praça pública. Estevão pregava de um lado e um grupinho de pessoas pregava do outro, desmentindo o que Estevão estava pregando. Isso aqui é muito forte, porém o texto vai dizer, capítulo 6, versículo 8. Acompanha, eu só gosto de pregar a Bíblia. Olha o que o texto vai dizer, capítulo 6, versículo de número 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Oh, glória, aleluia. Só para você entender, o grupinho de irmãos que estavam desmentindo a pregação de Estevão, Estevão pregava, Estevão falava de cá e eles falavam de lá, mas o texto está dizendo que eles não conseguiram resistir à sabedoria de Estevão, porque a Bíblia faz questão de dizer cheio de fé e do Espírito Santo. Oh, glória, eu quero crer que nesta madrugada só tem aqui dentro deste cenáculo, só tem aqui dentro desta igreja crentes cheios de fé, porque para vir para uma vigília como essa, só tendo fé mesmo, porque agora o seu desejo seria estar debaixo do cobertor, em cima da sua cama, o ar-condicionado ligado e você dormindo e a barba escorrendo. Só que o Espírito Santo disse: você não é melhor do que ninguém, mas como o nosso pastor Danilo falou, você é diferente. Eita, olha, oh glória, eu já estou sentindo grandão aqui em cima deste altar. Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim para ele ou para ela: você é diferente. Diga: cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Só quem é cheio levanta a mão para adorar. Só quem é cheio levanta a mão para glorificar. Você não saiu de casa porque não tinha nada melhor para fazer. Você veio dar lugar na presença. Ela é becante como a nasséria. Oh glória,
Os meninos que andam comigo mais de perto sabem o quanto a minha estrutura física está cansada. Minha vontade não era nem de pregar. Eu disse a eles: eu não quero pregar hoje, eu estou cansado. Minha vontade é de ir para casa. Só que eu entendi a senha, eu entendi o código. É só para quem permanece, é só para quem persevera. Porque não adianta buscar, não adianta orar se não bater na porta. A porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta. Enquanto você não adorar, eu não vou parar. A porta da graça está aberta. Estevão começa a pregar o evangelho. Só que a sabedoria de Estevão era tão grande que agora eles partiram para a falsidade. Aí olha o que eles disseram: vamos se juntar aqui. A gente vai se juntar e a gente vai começar, a gente vai fazer um ensaio e vai dizer assim para Estevão: Estevão, herege, falso pregador, falso mestre, falso profeta. Estevão estava pregando e agora a multidãozinha, como se não bastasse resistir à sabedoria de Estevão, agora começam a apelar para o lado da mentira, por causa da inveja, e a dizer: falso profeta, herege, falso pregador. Mas me mostra aqui no texto Estevão parando de pregar. Oh, glória, aleluia. Tem muita gente que chegou aqui que fica preocupado com opiniões alheias. Enquanto alguém está dizendo falso profeta, aí é que eu prego. Enquanto alguém está dizendo herege, aí é que eu prego. Oh glória, porque a promessa, ela é maior do que a ameaça. A promessa é maior do que a ameaça. O diabo está dizendo: vou parar, mas a promessa é maior. O diabo está dizendo: vou fazer ela desistir, mas a promessa é maior. E se você chegou aqui hoje fraco, já na reserva, o Espírito Santo está dizendo: hoje você chegou no posto de gasolina do céu. Vai abastecer com fé e com o Espírito Santo. Oh, glória seja dada. Eles agora disseram assim: não é suficiente, vamos matar esse homem. Levaram ele para o Sinédrio. Aí foi que ele deu surra de Bíblia. Pregou de Gênesis até o momento em que Cristo foi crucificado e ressuscitado. Oh, glória. E ali disseram: a gente tem que acabar com a vida desse homem. O Sinédrio decretou a sentença. E ali agora todos se levantam para apedrejar Estevão. Só que antes de apedrejar Estevão, a Bíblia diz que o céu se abre. Não. Só 2 crentes pegou lá atrás. Eu vou repetir. Antes de Estevão estar literalmente morto, a Bíblia diz que o céu se abriu. Eu não estou entendendo, eu vou explicar. Quando todas as possibilidades de você fazer a obra aqui na terra se acabarem, o céu estará pronto para te receber de braços abertos. Se os microfones estão te sendo negados, se os convites não estão mais aparecendo, se você já não é mais convidado de honra, não se preocupe, que quem não é honrado na terra será honrado no céu. As portas que não se abriram na terra se abrirão no céu. Se você está preocupado com casa, se você está preocupado com honra, e se você está preocupado com porta, olha o que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Casa tem porta ou não tem? Então vai ter porta para você escolher: entrar, sair, entrar. Deixa alguém negar, deixa alguém te desprezar, deixa alguém te humilhar, porque quando fecharem as possibilidades e oportunidades para você na terra, o céu já vai estar pronto para te receber. Eu não quero me ater a Estevão, mas é necessário, porque quando Estevão cai no chão, aqui aparece
A primeira aparição de Saulo ou Paulo na Bíblia Sagrada. No capítulo 7, versículo de número 58. E expulsando da cidade, o apedrejavam. Quem? Estevão. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem é este Saulo ou Paulo que está aparecendo agora? Segundo algumas referências bíblicas, Paulo ou Saulo era judeu, cidadão de Tarso, cidade da Cilícia, criado aos pés de um mestre chamado Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei, zeloso para com Deus, circuncidado. Ele não era incircunciso, ele não era um qualquer, ele era circuncidado, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Por isso o nome Saulo. Repita comigo: Saulo. Diga Saulo. Saulo é a extensão do nome Saul. Se você for no Antigo Testamento, o Saul, o primeiro rei de Israel, ele era da tribo de Benjamim. E Saulo também é da tribo de Benjamim, porque era costume das tribos repetirem os nomes das crianças. Era tradição. Então alguns nomes do Antigo Testamento, quando transliterados para o Novo Testamento, ficam diferentes. Por exemplo, o nome Jesus no Novo Testamento é Josué no Antigo Testamento. O nome Miriam no Antigo Testamento, no Novo Testamento é Maria. Então, transliterando, muda-se os nomes. Há quem diga que Saulo ou Paulo teve o seu nome mudado. Porém, a Bíblia faz questão de mencionar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo. Então em nenhum momento seu nome foi mudado. Tanto alguém chamava ele de Saulo, como também o chamava de Paulo. Este mesmo no capítulo de número 8. Olha o que a Bíblia diz. Capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte de Estevão. Eu fui pesquisar o significado dessa palavra consentir. E consentir significa permitir, aprovar o ato. Eu não estou entendendo. Tem gente que não te mata, tem gente que não joga pedra, mas permite alguém te matar. Não, vou repetir isso aqui. Tem gente que não joga a pedra, mas permite alguém jogar. Tem gente que não mata, mas permite alguém matar. É como se estivesse matando, porque na graça, só no ato de pensar já está pecando. Cuidado, porque enquanto nós estamos aqui dentro deste templo físico, o Espírito Santo está visitando mentes e corações, está visitando a intenção do coração, porque o glória pode até sair pela boca, mas a mesma Bíblia que fala que ele recebe a adoração, é a mesma Bíblia que fala que com a boca eles adoravam, com os lábios eles adoravam, mas o coração bem longe dele. Então você pode dar glória de rasgar sua boca, de rasgar seu pulmão, mas o culto só é recebido se a intenção do seu coração for realmente adorar. Porque aqui não se trata de quem canta melhor, aqui não se trata de quem prega melhor, aqui não se trata de quem tem a voz mais bonita, aqui se trata de quem veio adorar. Deus não está procurando grandes cantores, muito menos grandes pregadores. Ele está procurando servos e adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Para Deus pouco importa se você é conhecido, se você é do anonimato, se você prega muito, se você prega pouco. Para Deus isso não importa. O que importa para Deus é a intenção do teu coração. Mas é importante, é importante o conhecimento.
Sem o conhecimento eu não estaria pregando para você aqui hoje. Então você não pode deixar de buscar o conhecimento, mas você não pode se tornar ignorante. E Paulo era assim, conhecedor da lei, zeloso de Deus, irrepreensível. Este mesmo consentiu, permitiu o ato, e ele assolava tanto a igreja, que no capítulo 8, versículo de número 3, olha o que a Bíblia diz: e Saulo assolava a igreja. Diga, Saulo assolava a igreja. Olha, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Porém Deus estava do céu, como meu pai, que foi criado em engenho, sempre falava para mim também quando eu era criança, e dizia assim para mim: eu tô só cubando você, a sua caminha está preparada para mais tarde. Eu já sabia o que era. Quando ele dizia passa para casa, não precisava nem bater em mim, que eu já me mijava todinho, não precisava nem bater em mim. A mesma coisa era Deus em relação a Paulo: vá, pode andar, vá para onde você quiser, faça o que você quiser, fale com quem você quiser, mas eu só tô cubando você, eu só tô olhando você. Vai chegar o momento que eu vou ter um encontro com você. Oh glória, Jesus está marcando encontro com alguém. Oh glória, como se não bastasse, no capítulo 9 a Bíblia diz que além de assolar, além de tirar os cristãos de dentro de casa, a Bíblia diz, capítulo 9, versículo 1, e Saulo respirando ameaças e morte. Tem gente que respira a presença, tem gente que respira a graça, mas tem gente que respira ameaça, tem gente que respira a morte. Já chega na igreja procurando coisa para confusão. Oh glória, mas eu quero liberar algo de Deus aqui nesta noite. Enquanto tem muitas pessoas que chegaram aqui nesta madrugada para o aperfeiçoamento do veneno, Deus está dizendo, também chegou aqui uma comitiva de crentes para o aperfeiçoamento da graça. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: o meu objetivo não é aperfeiçoar veneno. Diga, o meu objetivo é aperfeiçoar a graça de Deus sobre a minha vida. Aleluia, Jesus está contemplando intenções de coração nesta noite. Quem está respirando ameaça vai ficar sem respirar. Quem está respirando morte vai descer a sepultura, porque Deus não tem culpado por inocente e nem inocente por culpado. O Espírito Santo de Deus fala comigo enquanto tem muitas pessoas aqui. Tem pessoas orando ao contrário. Deus está dizendo, não adianta de nada. Ela é baracante, como na cerebecamarrácia. Olha o Espírito Santo já falando com alguns crentes aqui dentro desta casa. Ele visita as matas virgens agora. Oh glória, alguém que está respirando ameaças e morte. Jesus está dizendo, eu vou marcar encontro. Eu vou marcar encontro. E quando eu marcar encontro, você vai ver o que eu vou fazer. Pediu cartas para Damasco. Eu já estou quase encerrando. Me dê cartas, liberação, aprovação do sumo sacerdote da sinagoga onde ele estava. E disse, eu quero cartas para as sinagogas de Damasco, porque eu vou precisar da cooperação dos sacerdotes, dos fariseus de lá. Porque Saulo ou Paulo também era fariseu. Ele disse, a operação que a gente vai fazer em Damasco é para destruir ainda mais a quantidade desses que são deste caminho que está se levantando. Eles tinham até o costume de chamar de seita. Esta seita, este caminho, estes que alvoroçam, estes que perturbam. Aí Paulo recebe a liberação. E Deus estava só contemplando. Deus só está dando corda a alguém. Vai. Mas vai ter uma hora que não vai ter mais corda para liberar.
Aí quem andou, agora vai ter que ser puxado. E se não quiser ser puxado pela mão, vai ter que ser puxado pelo nariz. Como foi puxado o Senaqueribe. Eu colocarei o anzol no teu nariz. Ou você pensa que o grandão ainda não faz isso? Se ele fez no passado, ele ainda faz hoje. E faz pior. Olha aqui. Versículo 3. E indo no caminho, diga, ele estava indo no caminho para Damasco. Olha o que o texto diz. E aconteceu o quê? Olha aqui. E aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco. Diga, ele não chegou em Damasco. Ele estava perto de Damasco. Quando ele chegou perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Acompanhe isso aqui. Versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: peraí, calma. Lâmpada, algo que reflete luz. Seja, irmão, isso aqui é loucura. Só Deus para fazer um negócio desse. Você já viu lâmpada falar? Você já viu farol falar? Você já viu luz falar? Mas a Bíblia está dizendo que o resplendor de luz que apareceu diante de Paulo não só o encandeou, fazendo ele cair sobre terra, como também o resplendor de luz falava. Não, isso aqui só dá glória a quem gosta de Bíblia. Eu vou repetir de novo. O resplendor de luz não só encandeou a Saulo, mas o resplendor de luz, além de o ter feito cair por terra, o texto diz: e o resplendor de luz falou e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas peraí. Por que esta voz está dizendo: porque tu me persegue? Porque ele não disse: porque tu persegue a minha igreja? Não deveria ser assim? Por que tu persegue a minha igreja? Mas ele não disse assim. Ele disse: Saulo, Saulo. E essa expressão, quando o nome se repete duas vezes, Saulo, Saulo, é chamando a atenção. Diga, chamando a atenção. É tipo um pai que chama o filho pela primeira vez e ele não atende. Aí ele diz assim: fulano, fulano, chamando a atenção duas vezes. Saulo, Saulo, porque tu me persegue. Mas por que não persegue a igreja? Ô Glória, isso aqui você vai ter que liberar para o irmão que está do seu lado. Diga assim: porque Saulo não sabia que ele não estava perseguindo a igreja. Diga, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Como assim? Porque se tocar na igreja, toca nele. Se mexer na igreja, mexe nele. Se mexer em você, mexeu com ele. Se bater em você, bateu nele. Se liberar maldição sobre a sua vida, está liberando sobre ele. Mas o sangue de Jesus tem poder. Vai cair demônio, vai cair muralha, vai cair oração ao contrário, vai cair palavra de maldição, porque mexeu com você, mexeu com ele. Nesta madrugada é madrugada onde o grandão da Galileia está descendo aqui na região da Mata Norte de Pernambuco e está visitando casas e tendo encontros e tomando satisfação com muitas pessoas que querem ver a tua morte. Oh glória! E aqui a gente chega no ponto chave da mensagem, porque o versículo de número 5, que foi o que a gente leu, lê comigo de novo, versículo 5 do capítulo 9, olha aqui. E ele disse: quem és, Senhor? A conversa já mudou. Quem estava indo para destruir? Quem estava indo para acabar? Quem estava perseguindo a igreja? Agora trata o Senhor da igreja como Senhor. Porque Paulo ou Saulo não reconhecia como Senhor. Mas depois do encontro que o grandão teve com ele, agora quem é Senhor e comanda soldados, o Senhor fala com o Senhor dos senhores e diz: quem és, Senhor? Alguém que se acha Senhor vai assumir a posição de servo,
Porque o Senhor dos Senhores está se apresentando a quem se acha Senhor e vai mostrar que não é nada. Olha aqui, ó. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Só que aí chega no ponto-chave da mensagem, aqui eu já encerro. Olha o que Jesus vai falar para Paulo. Acompanha comigo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Diga aguilhões. Diga de novo, aguilhões. É sobre isso que eu vou pregar. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso, evangelista? O que é aguilhões? Aguilhões eram instrumentos usados para conduzir bois. Era uma vara, e na ponta da vara era uma vara de madeira, e na ponta desta vara de madeira tinha uma ponta de ferro. E esta ponta de ferro era colocado à medida em que os bois estavam andando. O aguilhão era colocado na parte traseira do boi para fazer ele continuar andando. Diga, o aguilhão era para fazer o boi continuar andando. Será possível que você não vai entender um negócio desse? Você é do interior de Pernambuco, não saber do negócio desse? Ó, o aguilhão na parte traseira do boi para ele continuar andando. E o contexto histórico vai dizer que resistir ao aguilhão trazia dor e sofrimento. Ou seja, enquanto estava no passinho, devagar e sempre, o aguilhão não estava cutucando. Mas se por algum motivo o boi quisesse sair da rota, aguilhão no boi, cutucada no boi, para o boi voltar para o caminho. Eita, eu vou aplicar isso aqui para você entender. O aguilhão aqui, o aguilhão aqui representa a vontade de Deus. Eu vou repetir para ficar gravado aqui, pastor. O aguilhão aqui, que traz quem está querendo tomar uma rota diferente para um lugar, o aguilhão significa a vontade de Deus. Então, quando Deus está olhando para Paulo e dizendo, duro é para ti recalcitrar, era Deus dizendo, você vai ter que obedecer a minha vontade. Porque se você quiser trilhar por um caminho diferente, o meu aguilhão vai começar a te cutucar e vai te forçar, através da dor, a você voltar para um lugar de onde você nunca deveria ter saído. Você pensou que vinha para uma madrugada de vigília como essa e não ia ter conserto para a tua vida? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim, cuidado, que o aguilhão já está posicionado para te trazer para o lugar da onde você nunca deveria ter saído. Olha para ele e diz assim, o aguilhão está apontando para você, ou você faz, ou você faz. Porque se não vier pelo amor, o aguilhão vai trazer para a rota da dor. O aguilhão aqui representa a vontade de Deus sobre a vida de Paulo. Agora presta atenção aqui. Quando o aguilhão começa a cutucar Paulo, auxiliar Uriel, era o aguilhão dizendo assim, era Deus dizendo para Paulo, você é fariseu, segundo a lei. Você é perseguidor, segundo o zelo. Você é irrepreensível, segundo a justiça. Mas eu não te chamei para ser fariseu. Eu não te chamei para ser perseguidor. Oh glória. Ai, 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 Jesus, eu vou repetir isso aqui, porque tem uns crentes que estão precisando de
uma vitamina V de vigília. Aí eu tenho que repetir isso aqui de novo. Ei, o aguilhão estava dizendo assim para Paulo: olha, Paulo, você é fariseu, mas eu não te escolhi para ser fariseu. Você é perseguidor da igreja, mas eu não te escolhi para ser perseguidor da igreja. Você é irrepreensível segundo a justiça, mas eu não te chamei para ser irrepreensível. Eu te chamei para ser repreensível por mim. Então vou te colocar no eixo. Era Deus dizendo para ele: você pode ser fariseu, você pode ser perseguidor, você pode ser o que quiser, mas eu não te escolhi para ser fariseu, não te escolhi para ser perseguidor, eu te escolhi para ser meu. Oh, glória! Aí tem uns crentes querendo tomar umas rotas diferentes na vida. Aí o Espírito Santo toma a minha boca para te dizer: ele não te escolheu para ser fariseu, ele não te escolheu para ser perseguidor, ele não te escolheu para ser fofoqueiro, ele não te escolheu para ser linguaruda. O aguilhão vai começar a te cutucar nessa madrugada. Você vai voltar pro eixo, você vai voltar para a rota. Ou você vem pelo amor, ou o aguilhão vai te trazer na dor. Oh, glória! O aguilhão estava dizendo: você conhece a vontade da lei, você conhece a vontade da justiça, você conhece a vontade dos homens, você conhece a sua vontade, mas agora eu te apresento, o aguilhão, a minha vontade. Olha para o teu irmão e diz assim para ele ou para ela: você conhece a vontade da lei. Diga: você conhece a vontade da justiça. Diga: você conhece a vontade dos homens. Agora diga assim para ele: e você também conhece a sua vontade. Agora diga assim: agora nessa madrugada, nesse vigilhão Efraim, ele está apresentando a vontade dele na sua vida. Você pode conhecer a vontade de todo mundo, mas hoje é a vontade dele que está sendo apresentada a você. Hoje eu te apresento a minha vontade. Aí, eu dando uma analisada, o oposto de recalcitrar é aceitar. O oposto de recalcitrar é obedecer. Porque se obedece, não tem cutucada de aguilhão. Se aceita, não tem cutucada de aguilhão. Mas se recalcitra, se começa a dar coisa, aí o dono dos bois vai ter que começar a colocar no eixo. Bota as tuas pernas para frente, rapaz. Olha para frente. Esse não é o caminho que eu trilhei para você. Essa não é a rota. Volta para o caminho. Oh, glória. Olha para alguém que está do seu lado. Diga assim: o segredo é aceitar. Diga: o segredo é obedecer. Tem crente vivo comigo aqui nessa madrugada? Oh, glória! De duas uma: ou você não está gostando da palavra, ou você está mais cru do que friboi na geladeira. Mas aqui lá vai. Você vai aceitar, vai obedecer, porque se não vier do jeito que Deus quer, o negócio vai ficar estreito. Volta para a rota, volta para a rota, volta para a rota. Volta para o caminho, volta para a presença, volta a pregar, volta a cantar, volta a adorar. Se você não quiser vir pela sua vontade, vai vir pela vontade de Deus. Você que escolhe. Você que escolhe. Muitos homens da Bíblia Sagrada resistiram à vontade de Deus. Jonas fugiu da ordem de Deus para pregar em Nínive. Fugiu. E qual foi o resultado? Aguilhão, tempestade, medo, quase morreu. O povo de Israel tentou resistir ao aguilhão de Deus no deserto. E qual foi o resultado? 40 anos girando no mesmo local, até entender, aceitar, obedecer o aguilhão de Deus, a vontade de Deus. É por isso que tem gente que nunca sai da mesmice.
É por isso que tem gente que nunca progride em nenhuma área da sua vida, ou em uma área específica, porque às vezes você é próspero em todas as áreas, mas em uma área específica você fica rodando em círculos, nunca sai do lugar. Sabe o que é isso? Está recalcitrando, está dando coice, não está aceitando a vontade de Deus. Mas ele está dizendo: eu vou te ensinar. O meu aguilhão vai te ensinar. A minha vontade vai te ensinar. 40 anos andando no mesmo local, Saul preferiu sacrificar a obedecer, a aceitar. E qual foi o resultado do recalcitrar de Saul? Perdeu o reino, perdeu a coroa e perdeu o mais importante, a presença. Resistiu contra o aguilhão. Em Atos capítulo 7, versículo 51, Estevão acusa todos os que estavam ouvindo o seu discurso, e ele diz: vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Vocês são desobedientes ao Espírito Santo. Vocês estão recalcitrando contra o aguilhão, contra a vontade de Deus. Agora, olha que coisa interessante, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Quem está recebendo, diga amém. Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido. O homem, quando fala homem, é homem e mulher. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente. Diga: o quebrantamento vem de repente. O que é ser de dura cerviz? Diga: a rigidez do pescoço. O que é uma pessoa de dura cerviz? É uma pessoa que não se dobra com facilidade, que não aceita as coisas com facilidade. Aí tem que ter, sabe, uma estimulação. Nem sempre o estímulo de Deus vai vir no formato que você deseja. Vou repetir isso aqui. Nem sempre o estímulo de Deus vem no formato que você deseja. Ah, eu queria flores. Tem não, tem aguilhão. Ah, eu queria presentes. Tem não, tem aguilhão. Não, eu queria tirar umas férias da igreja. Tem não, tem isso não, tem aguilhão para você. Rapaz, de vez em quando dá uma vontade de dar umas fugidinhas, sabe? Ficar meio lá, meio cá, crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Esse negócio não vai dar certo para você não. Eu vou logo lhe avisando, é melhor você obedecer à vontade de Deus, senão o negócio vai ficar estreito. O aguilhão de Deus vai te apresentar o hospital do câncer. O aguilhão de Deus vai te apresentar o hospital da restauração. Oh glória! Quem nunca entrou, não tem medo não. Agora entra lá só um dia. Não precisa você andar em todos os corredores não. Só passa em um. Ou só fica na entrada. Pra tu ver o aguilhão de Deus cutucando muitos crentes. Ai Jesus, ui Jesus, ai Jesus, ui Jesus. Uma vez eu entrei dentro do hospital do câncer para evangelizar. E quando eu entrei dentro do hospital do câncer, eu vi um jovem que estava com um câncer na língua. E a língua dele estava pendurada como uma roupa é pendurada no varal. A língua ficou elástica. É, irmão. Não, isso não é possível não. Vai lá, pra tu ver as qualidades, as coisinhas. É melhor você obedecer à vontade de Deus. Eu tô sentindo que o glória tá sumindo. Oh, aleluia. O aguilhão já tá te colocando no eixo nessa madrugada. Vai sentindo o aguilhão de Deus aí. Ele trazendo você para o centro da vontade dele. Essa rigidez do pescoço vai sair. Você vai deixar de ser dura cerviz. E você vai aprender a se curvar na hora que ele mandar você se ajoelhar. Vai ter que se humilhar perante a potente mão de Deus. Todo
crente que resiste em andar fora da vontade de Deus está recalcitrando contra os aguilhões. Quanto mais resiste, mais sofre. Mas quando você obedece, quando você aceita, Romanos 12:2 vai dizer que o aguilhão, a vontade dele é boa, é o que mais? Agradável e perfeita. Se desobedece, se é contra o aguilhão, se é contra a vontade de Deus, cutucada, volta para o caminho. Mas se aceita, se obedece, a vontade dele será boa, agradável e perfeita. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: enquanto tu está desobedecendo, as coisas vai por água abaixo. Agora diga assim: ô meu irmão, diga: ô meu irmão, eu amo tanto você, siga o meu conselho, obedeça a vontade de Deus, porque se você obedecer, o que Deus vai fazer na sua vida vai ser bom, vai ser agradável, vai ser perfeito. Obedeça a vontade de Deus nesta madrugada. Tem alguém para levantar a mão para dar glória? Porque a Bíblia diz que quem não resiste ao aguilhão, ele diz: pensei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz. Só que a obediência ao aguilhão nos traz benefícios. Abraão obedeceu, mesmo sem saber para onde ia. E qual foi o resultado? Tornou-se pai de uma grande nação. Josué ouviu a voz de Deus e disse: não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, faz a obra. E o resultado? Entrou na terra prometida. Maria, diante do anjo, apresentou a vontade de Deus e disse: eis aqui, eis-me aqui. Olha, a vontade de Deus foi apresentada pelo anjo. E Maria vai respeitar, aceitar, obedecer e vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Qual foi o resultado? Foi o instrumento do nascimento do Salvador da humanidade. Jesus, o maior exemplo, não conseguiu recalcitrar contra os aguilhões, contra a vontade do Pai. Ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. O aguilhão dói. E Jesus teve a sensação do aguilhão na sua pele, porque ele foi cutucado por causa dos seus pecados, por causa das suas imperfeições, por causa dos seus delitos. A Isaías 53 vai dizer: o castigo que nos traz a paz, o aguilhão, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, Jesus com o patíbulo da cruz nas costas, seguindo o caminho, seguindo o seu trajeto, seguindo a sua rota, e tome a zorrague nas costas, até ele chegar no Monte Calvário. Aquele aguilhão era para você, aquelas chicotadas era para você. Você merecia apanhar, eu merecia apanhar, mas ele sentiu na pele o aguilhão, e ele disse: eu não posso recalcitrar, Pai. Se for possível, afasta o aguilhão, mas se não for, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E qual foi o resultado? A nossa salvação. Diga glória a Deus. Fique de pé nesta madrugada. O nosso cantor Lucas, vem cá, Lucas, vem dar lugar comigo. Aleluia. Eu quero que você pegue na mão desse crente lindo que está do seu lado. Pega na mão desse crente lindo que está do seu lado. Ô glória. Aleluia. Enquanto o nosso irmão Lucas
ele estiver aqui. Quem está vivo, diga glória a Deus. Quem está acordado, diga glória a Deus. Nesta madrugada, o Espírito Santo de Deus te convida a respeitar a vontade do Pai. Diga um segredo. Diga com força. Irmão, toda a igreja, se liga aqui neste ato profético que a gente vai fazer agora. Quando a gente terminar de falar, a gente vai dizer: Pai, a partir de hoje, aceito a tua vontade. Quando a gente falar isso, o cantor Lucas vai vir adorando. E você não vai conversar com o irmão que está do seu lado. No momento em que Lucas estiver cantando, você vai começar a orar dentro do seu coração, no profundo da sua alma. E você vai começar a pedir perdão a Deus. E você vai começar a dizer: Pai, me perdoa pelas vezes que eu recalcitrei. Me perdoa pelas vezes que eu dei coice, que eu não quis obedecer à tua vontade. Nesse momento, no 3, você vai dizer comigo: Pai, a partir de hoje eu obedeço à tua vontade. Eu vou começar a orar pela sua vida e no 3 você vai dizer isso comigo: Pai, a partir de hoje eu obedeço a tua vontade. Em nome de Jesus. Eu profetizo que a partir de hoje você viverá o novo de Deus. Em nome de Jesus. 2, eu quero profetizar que você vai começar a trilhar a rota que Deus preparou na tua vida. Em nome de Jesus. 3, diga: Pai, a partir de hoje eu obedeço a tua vontade. Só quem aceita a vontade do Pai, levante a mão e dê a melhor glória que você tiver.